Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, dando continuidade às nossas conversas, a esse dedo de prosa sobre o processo penal. Hoje nós vamos falar, conforme anunciado em vídeo anterior, sobre a teoria geral do processo penal. Inicialmente nós vamos começar fazendo uma digressão sobre a etimologia das expressões. Então, a teoria, portanto, você, através do conhecimento obtido pela técnica, e técnica é um proceder ordenado em busca de um determinado conhecimento, essa teoria ela busca aprimorar o conhecimento obtido pela técnica, para dar lugar a novas ideias, novos conhecimentos, novas teorias, novas teses. Isso, portanto, é o que forma a teoria. No caso da expressão geral, é o conjunto de conhecimentos que são trazidos, conhecimentos informativos que estão unificados, que se mostram, digamos, únicos em relação a vários institutos. Então, eu falei teoria geral do processo. Então, o geral é o conjunto de conhecimentos que são informados acerca de uma gama, no nosso caso, imensa de institutos que servirá para a estruturação, para dar base ao conhecimento. No caso, os institutos a que me refiro, obviamente, são institutos de natureza jurídica. O processo penal, no nosso caso, é a ferramenta de limitação do poder do Estado. Isso eu disse lá na primeira aula, vocês devem se lembrar, que eu dizia que o processo penal ele existe mesmo para proteger o acusado, que é destinatário do jus puniendi estatal. O Estado não precisa de proteção. O rolo compressor que ele possui de institutos jurídicos, de medidas cautelares ao seu dispor para o exercício do jus puniendi, torna despiciendo, né, essa proteção ao Estado. A proteção ela se dá ao acusado. A arma contra o arbítrio é a visão da jurisdição no processo penal, que tem que ser diferente do que nós estamos acostumados a estudar, do processo civil, até porque o processo civil ele tem caráter meramente patrimonial, enquanto aqui nós estaremos trabalhando com a liberdade do indivíduo. No bojo, no conjunto, é impossível esgotar esse tema aqui, nessas conversas que vamos ter no YouTube, toda a estruturação do que vem a ser a teoria geral do processo. Mas eu posso dizer a vocês que nós ainda não temos uma teoria geral do processo. Nós estamos por construir uma teoria própria para o processo penal. Porque tudo que aprendemos até hoje, a maioria dos institutos com os quais nós trabalhamos até o momento, no sentido do dia, do ano, da década, eles foram trazidos, eles foram importados do processo civil. E isso não é correto, isso não é certo, porque, como disse agora há pouco, o processo civil ele está lá vinculado a relações privadas, às relações patrimoniais, diferentemente daqui, onde nós, repito, estamos discutindo questões pertinentes à liberdade do indivíduo.
Os papéis atribuídos aos juízos cíveis e criminais não podem se aproximar como forma de atuação no âmbito do processo, no âmbito, melhor dizendo, do exercício da jurisdição. Deve ser contrariada pela observância do devido processo. E isso aqui eu gostaria de deixar bem claro para vocês, porque eu tenho em mente que aquela mentalidade inquisitória, aquela mentalidade atrasada que temos sobre o processo, decorre muito disso, dessa importação quase que automática que fizemos de forma ao longo da nossa história do processo civil. Então, nesse momento, e eu não estou só, todos os estudiosos estão por trabalhar, por construir uma teoria para o processo penal. Uma teoria própria para o processo penal, que seguramente ainda não está pronta e nem acabada. Com essas considerações, a gente precisa ter uma visão da construção do processo, da teoria geral do processo penal, também sob o ponto de vista, melhor dizendo, da cautelaridade. E ao falar de cautelaridade, quais são os fundamentos da cautelaridade? No nosso caso, no caso do processo penal, é o fumus boniuris, que é traduzido pela materialidade, ou como outros estudiosos preferem chamar, fumus commis delicti, e o periculum in mora, o periculum libertatis, no campo das prisões. Então, no campo da decretação da prisão preventiva, por exemplo, existem motivações que são muito criticadas, como, por exemplo, a garantia da ordem pública, que é um conceito absolutamente abstrato, sem nenhuma concreção, sem nenhuma concretude. Vamos agora tentar fazer uma reconstrução histórica do que chamamos, do que conhecemos como direito processual. O direito processual, ele tem por objeto, tem por projeto a regulamentação do exercício por parte do Estado da função jurisdicional. E esta função jurisdicional somente pode ser levada a efeito através do devido processo legal, através de competências, da ação, dos atos processuais e tantos outros institutos que lá adiante, um pouco mais para frente, haveremos de examinar. Entremos agora no conceito geral de ação. Nós aprendemos que a ação, e aqui é um modelo geral, é um direito subjetivo, público, autônomo e abstrato de provocar a atuação do Estado, exigindo dele a prestação da tutela jurisdicional. O artigo 5º da Constituição, inciso 35, fala do acesso à justiça, ou seja, a ação como um direito, como uma prerrogativa reconhecida no ordenamento jurídico e defendido pelo indivíduo e conferido, melhor dizendo, ao indivíduo. O direito de ação seria, então, um direito que o ordenamento jurídico reconhece e confere ao indivíduo para que ele possa provocar o exercício da função jurisdicional. Eu, até para descontrair um pouco, lembrei agora do juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, né, sobre essas últimas colocações que eu acabei de fazer. Ele foi questionado por alguém sobre o auxílio moradia, aí ele disse que ele tinha o hábito de, toda vez que ele achava possuir, ser o titular de algum direito, bater às portas do Poder Judiciário
para pedir este direito. Ora, de certo modo, o que disse o juiz Bretas, ela está, independentemente da discussão se é justo, se não é justo, essa questão do auxílio moradia, isso não está aqui sobre o nosso foco de interesse, mas estaria sim enquadrado nesse conceito geral de ação. Olha que eu estou falando do conceito geral de ação, que seria o direito do indivíduo de provocar a atuação jurisdicional. A jurisdição possui algumas características, dentre as quais a inafastabilidade do controle jurisdicional, o viés reparatório da lesão ou da ameaça de lesão, que são próprios do processo civil. O acesso à justiça quer dizer acesso aos órgãos do Poder Judiciário que a integram. Então, agora decompondo esse conceito de ação, desse conceito geral de ação, melhor dizendo, seria um direito subjetivo, mais uma vez, é uma construção teórica importada do processo civil e do direito civil. O direito objetivo faz referência ao próprio ordenamento jurídico, enquanto conjunto de normas, que são. E quando se fala em direito subjetivo, estamos mencionando aquela faculdade que o indivíduo possui de agir ou não diante de uma situação concreta. Diante de uma situação concreta. Se se diz que a ação é um direito subjetivo, está se dizendo que ela é uma faculdade do seu titular. Ele pode promover ou não a ação. Por óbvio, esta concepção não se ajusta, ela não se adequa, melhor dizendo, ao processo penal. É uma concepção lá do direito processual civil. Também como um direito subjetivo público. Não se ajuiza uma ação contra o réu. É bom que se diga isso. Mesmo no âmbito do processo civil. Vou repetir. Não se ajuiza uma ação contra o réu. Mesmo no âmbito do processo civil. A ação é movida contra o Estado. Isto no sentido de provocar a atuação do Estado para solucionar o conflito, seja ele de qualquer natureza. Também se falou aqui em direito autônomo, né? Direito autônomo. E daqui a pouco eu vou pedir socorro aos professores Elmide Clé e Rosemiro Pereira Leal para a gente ter uma conceituação mais exata, mais precisa do que é o conceito de ação penal. Mas antes disso, porque eu filio-me à corrente estruturalista, e logo haverei de falar disso, se não hoje, mas no próximo dia, no próximo vídeo. E esses dois professores são muito precisos na conceituação do conceito de ação penal. A teoria geral do processo penal, ainda tentando fazer uma formulação, ela não pode ser construída tentando alcançar todos os ramos do direito. O processo trabalhista, o processo eleitoral, o processo civil, enfim, construir uma teoria do processo penal, nós temos que trabalhar isto a partir da reconstrução de alguns conceitos clássicos de institutos por nós conhecidos, como, por exemplo, a ação, a jurisdição e o processo. Trago a reflexão que nós temos um fenômeno não penal. Esse fenômeno não penal, como dito antes, ele está em busca da reparação.
Enquanto o fenômeno penal, o que se vai ter em mira é a punição. Então, essa distinção, ela é muito importante para que você consiga entender esta teoria do processo penal que estamos por construir, que estamos por elaborar e não sabemos, não temos prazo. Isso como dito, vai depender dos estudos aprofundados que se decorre a cada dia, a cada instante e a cada momento. São a partir desses fenômenos antes mencionados, o fenômeno não penal e o fenômeno penal, que surge a necessidade de provocação da função jurisdicional, tanto para a reparação como para a punição, por parte do Estado. A provocação é esta que se dá através do exercício do direito de ação, tanto num caso como no outro. Fazemos a distinção. O fenômeno não penal, conforme já dito, é a ideia de necessidade de reparação, ou seja, ela tem um viés, ela tem uma estrutura, toda ela voltada para o patrimônio, que é algo disponível. Não estamos dando conta da liberdade. Este sim é um fenômeno indisponível e a reparação diante das questões patrimoniais devem ser tratadas e são levadas para o campo do processo civil. Já no fenômeno penal, a punição, aqui é um direito indisponível do indivíduo, que é a liberdade. Envolve a questão da punição, o jus puniendi, o monopólio estatal para o exercício deste, né? É a partir desses fenômenos que é possível se obter uma concepção de ação, uma concepção de jurisdição e uma concepção de processo idênticos àqueles que temos no âmbito do processo civil. Não é possível transpor para o processo penal os institutos de processo civil. Por quê? Porque lá, via de regra, estamos tratando com direitos disponíveis, enquanto aqui nós estamos tratando da liberdade, que é um direito sacrossanto do indivíduo, um direito sagrado do indivíduo e que, portanto, não comporta nenhuma disponibilidade em nome de, seja lá de quem for, do Estado, etc, etc, etc. Então, por hoje, nós temos essa conversa tentando separar essa ideia que ao longo do tempo nós aprendemos, nós absorvemos de um processo penal transposto do processo civil. Então, eu vou continuar esses estudos na linha de que vamos construir sim, vamos tentar construir sim uma teoria geral para o nosso processo penal, inclusive estudando as concepções as mais diversas possíveis para se revelar, para se firmar o fenômeno da angularização processual. Até uma próxima oportunidade e eu espero que vocês se aprovarem e gostarem das nossas interferências aqui no campo do direito processual penal no YouTube, vocês curtam e se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado.